إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، dizia o profeta sallallahu alaihi wasallam: "Man yuridillahu bihi khayran yufaqihuhu fi ddin", que Allah deseja o bem para ele, ou que Allah quer o bem para ele, yufaqihuhu fi ddin, lhe faz perceber na religião. Neste caso, Allah subhanahu wa ta'ala, quando quer um bem para ti, então ele te faz entender a religião, o Islã. Allah subhanahu wa ta'ala te faz perceber o Islã. Estou para tocar alguns pontos muito mais na visão da escola Hanabila. Quando ouve dizer os Hanabila, são aqueles que seguem a escola ou que estão na escola de Imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah. Então, quando ouve dizer que eles são Hanabila, então refere-se a essas pessoas que seguem a essa escola de Imam Ahmad ibn Hanbal. E quando se fala de quatro imãos, Abu Hanifa, Shafi'i, Malik e Hanbal, não significa que as pessoas é para seguirem a eles, ou as pessoas é para seguir tudo que eles responderem, darem como fatwa, então as pessoas é para seguirem e obedecer. E não só, eles não gostavam alguém seguir a eles cegamente, eles não gostavam alguém seguir a eles por fanatismo, eles não gostavam disso. E eles diziam que a pessoa não deve seguir aquilo que, por exemplo, minha palavra sem uma evidência, sem prova. Como dizia Imam Abu Hanifa, né? Quando o hadith for autêntico, então este aqui é o meu madhab, quer dizer, este é o ponto que eu apego-me. E nesta parte em que as pessoas em algum momento dizem, não, isso só quando aqueles que seguem a escola que seguem a escola de Imam Abu Hanifa, ou que são Ahnaf, dessa forma eles fazem. Não. No Islã eles todos seguiam o único Nabi, e quando ouvir que Imam Shafi'i falou algo X, e ele apegou-se naquilo, é porque é a coisa que ele acreditava de que isso é que era certo. Quer dizer, é que era a coisa certa. Então, ele acreditava de que isso era a coisa certa, não porque eles apenas traziam ideias só, não. E o Imam Shafi'i, ele depois de dizer algo e existir alguém que teve prova, então para ele, seguia aquela prova mesmo. Só que até aquele momento, era antes de chegar. Até aquele momento, era antes de chegar. Para dizer que os imãos, eles faziam um esforço de acertar a verdade, quer dizer, acertar exatamente. Num dia, Imam Abu Hanifa, aliás, Imam Shafi'i e o outro sheikh, eles discutiam sobre assunto de menstruação, quru, aliás, qar'. Quru, o que é quru? Outro dizia, quru é menstruação. Outro dizia, não, quru é a purificação, sair da menstruação. Cada um trouxe suas provas. Depois de todo o debate, o outro sheikh disse, eu já troquei da minha ideia, quer dizer, segui aquilo que você disse. Depois também o Imam Shafi'i disse, eu agora também troquei minha ideia. Agora segui aquilo que você disse. Quer dizer, enfim, o esforço deles era de acertarem a verdade. Não era de discutirem assim. Não, isso não era o objetivo deles, dos imãos. E sabendo que eles, cada um falava bem do outro. Não é hoje que encontra um adepto dessa escola e fala mal do outro. Se jahil, ignorante, esse é o excesso. Imam Abu Hanifa era amigo de Imam Malik. Imam Shafi'i foi o aluno de Imam Malik. Imam Shafi'i, o mesmo Imam Shafi'i, foi professor de Imam Hanbali. E Imam Hanbali também foi professor de Imam Shafi'i. Quer dizer, Imam Shafi'i foi professor de Imam Hanbali no fiqh, e Imam Hanbali foi professor de Imam Shafi'i no hadith.
Imam Shafi'i era o aluno de Imam Malik. Imam Malik era amigo de Abu Hanifa, porque eles eram antigos esses. Malik e Abu Hanifa, esses eram antigos. Quer dizer, os que vieram um pouco mais tarde é Imam Hanbali e Imam Shafi'i. Apesar de Imam Shafi'i estudar com Imam Malik, rahimahumullah. Então, isso para entendermos que, olha, quando fala-se dessas partes, temos que entender que, olha, nessas escolas segue-se quem acertou mais naquela frase, naquele ponto, aliás, não frase, quem acertou mais naquela matéria. Então, esse que acertou é que é seguido. Quer dizer, não é permitido que alguém só diga eu sou apenas sou Shafi'i, sou Hanbali. Não, é dessa forma, seguindo isso de fanatismo, de forma geral, não é permitido isso. Se você diz sou muçulmano, então, e daí diz que, eu sigo aquela escola, ou seja, sou daquela escola. Mas, enquanto que o geral é você dizer que eu sou muçulmano. Acabou. O único que deve ser seguido, em todos os sentidos, é Nabi, é o profeta sallallahu alaihi wasallam. Até dentro dos sahabas, existem matérias que eles discutiram entre eles. Né? E são muitas essas matérias. Só dando um pequeno exemplo, na herança. Dentre os sahabas, porque normalmente a regra é que na herança, os irmãos quando estão presentes e o pai está presente desse falecido, os irmãos não têm direito. Quer dizer, todo direito tem os outros, porque existem pessoas que não podem perder, como esposo, esposa, né, mãe, pai, filho, filha. Essas pessoas na sua presença ninguém mais leva a herança. Então, a mãe do falecido leva 1/3, mas quando os irmãos estão, leva 1/6, não porque vai se diminuir porque os irmãos é que vão levar, não. Que vai levar já o pai. Então, essa parte é em concordância de todos eles. Mas vieram já discutir no avô. Será que o pai não existe? O avô existe. Né? O avô do falecido. Como é que então vai ser? Será que o avô também vai fazer com que os irmãos não tenham nada ou não? Esses discutiram. Entre eles disseram que sim. Da mesma maneira que o pai faz, então o avô também vai fazer o mesmo. Outros disseram que não. Quando é avô, os irmãos têm direito. É uma discussão entre eles, os sahaba, ijtihad. Isso é a partir do esforço. Então, eles e os álamos fizeram livros de fiqh. A palavra fiqh significa percepção. A palavra fiqh significa percepção. Quer dizer, perceber. Eles fizeram esses livros para facilitarem as pessoas a perceberem o din, a perceberem a religião. E os livros são muitos de fiqh, mas é só para um pouco tocar uma parte de um livro especialmente da escola Hanabila. Neste caso, os que seguem dentre os melhores livros dessa escola, dentre os melhores mutun dessa escola, melhores textos dessa escola. Existem muitos, Al-Muqna'. Então, este chama-se Dalil Al-Talib, a evidência do aluno. Esse é o nome do livro do Sheikh Mar'i ibn Yusuf Al-Hanbali, rahimahullah, rahmatan wasi'a. Este morreu no ano 1033, neste caso no século 11, né, do Hijra. No século 11 do Hijra é que ele morreu, este Sheikh, este alim de nome Mar'i ibn Yusuf Al-Hanbali, rahimahullah. Ele fez um dos melhores livros dessa escola. O livro é grande também, mas o que nos interessa é que é um dos importantes livros, dentre os importantes livros, né? Dentre os importantes livros desta escola, então chama-se Dalil Talib, a prova do aluno, evidência do aluno. Então é mais ou menos isto que nós só podemos um pouco resumir. Aquilo que vermos daqui, isso aqui não vai de acordo, também vamos deixar, porque nem tudo ele acertou lá. Há muita coisa, há outras coisas lá também que ele falhou nesse livro. Alguns álamos dividem. Primeiro, nós temos que saber que quando tratam de livros de fiqh, de percepção, que são aqueles livros que eles escrevem algo para facilitar as pessoas a perceber, para facilitar as pessoas a entender. E eles colocaram lá essas matérias que tem a ver com a religião. Então, eles começam com Kitab al-Tahara, livro da purificação. Isso por quê? Porque não existe salah antes de alguém se purificar. Então, eles preferem começar o livro que tem a ver com purificação. No mesmo livro, existem livros dentro do livro. Isso acontece em muitos livros grandes, que chamam de livro X, mas dentro do livro existirem outros livros. Neste caso, temos aqui este livro Dalil Talib,
mas lá começou com o Kitab al-Tahara, livro da purificação. Logo, dentro desse livro da purificação, existem temas. Então, quando se diz livro, isso é gênero. Agora, existem temas que indicam esta purificação, os tipos dessa purificação. Alguns ânimos dividem a água por 3 tipos. Quando falamos de purificação, começamos a partir da água. Então, dividem a água em 3 classes. Existe al-ma'u tahur, ou seja, ma'un tahurun, wa ma'un tahir, wa ma' najis. Ma'un tahur, água purificada ou pura e que a mesma água purifica. Quer dizer, dentre os ânimos existem que dividem a água em 3 tipos, de que existe água pura, mas essa água purifica. Existe água pura que não purifica. E existe água impura. Em 3 classes. Água pura, a mesma água que purifica. Quer dizer, você pode tomar banho, você pode fazer wudu através da mesma água. E existe o segundo tipo, água pura, mas a mesma água não purifica. Né? E existe o terceiro tipo, ma'un najis, que é a água impura, que é essa que não purifica e também não é pura. E um grupo de ânimo disse não, água apenas divide-se em 2 tipos, água pura e água impura, acabou. Neste caso, quer dizer, toda água pura purifica. Aqueles que disseram que divide-se em 3 partes, de que existe água pura que purifica, então refere-se à água simples. Água simples com seus motivos. Agora, a água pura que não purifica, segundo a defesa deles, disseram, por exemplo, como vamos supor, essa aqui é água de beber. Pode fazer com ele wudu, isso aqui. Então, que tal se pôr sumo? Faz com ele wudu? Mas fica o quê? Fica sumo, não é? Mas qual é a maior parte dali? É água, não é arroz, não é? Nem farinha também. Então, eles defendem-se que não. Isso aqui chama-se água e é pura, mas não se faz com ele wudu. Tá bom? Ou então, se fervermos tudo isso, será água quente. Depois formos açúcar ali, logo já, como é que podem chamar? Não percebi? Já está, já é chá, já. Então, segundo eles, se defendem que essa é água pura, mas não se faz com ele wudu. Então, esse é o tipo de água que eles dividem. Agora, um grupo que disse não, a água só divide-se em 2 partes só, eles disseram que não, só é água pura ou impura. Isso que vocês estão a dizer que é água, isso não é água, isso é chá. Ou então, isso não é água, mas sim é sumo. Ou então, se for ovo, já não é mais água. Então, eles defendem que existem 2 tipos. Prontos. O essencial para nós o mais correto desses todos, os 2 grupos, é que existe água pura e água impura. Disse o Sheikh Mar'i bin Yusuf al-Hanbali, rahimahullah, no Kitab al-Tahara. Ele diz sobre esta água que purifica, ele dividiu em 4 classes. Neste caso, o primeiro tipo de água. Para ele, divide em 3 partes. Então, o primeiro tipo, que é aquela água pura e que mesmo a água também purifica. Então, ele divide em 4 partes. A primeira parte diz, ma'un ghayru mubah. Ma'un ghayru mubah. É aquela água não permitida. Aquela água não permitida. É qual? A água é essa, não tem problema, é água pura, não tem problema, está limpa, está pura. Mas você rouba a minha água, agora já é minha, agora você vai roubar para fazer com ele wudu. Então, ele disse que se for essa água, a própria água não tem problema, mas como o meio que você adquiriu é de uma forma haram, então essa água aí não dá para wudu e só pode eliminar com ele najasa, impureza, quer dizer, uma impureza visível. Só a falar de fezes por aí. Pode eliminar com ele na sua roupa, porque isso aí não depende de, isso não quer dizer, não é ibada. Isso apenas é uma limpeza. Então, ele disse que se você roubar a água, eu digo ele, não ele só, ele falou exatamente o que tem a ver com a escola dos Hanabila, os que seguem essa escola de Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah. Então, ele disse, se você roubar a água ou arrancar, pode ser a água que você roubou ou arrancou alguém, quer dizer, por causa do seu domínio, roubou na escondida, fugiu com ele, ou arrancou, ele a ver assim, mas você arrancou ele em frente. Então essa água, para eles, dessa escola, disseram que esta água aí já não serve para fazer com ele wudu, nem para banho, porque é ibada, e toda ibada tem que ser limpo. Então você não pode roubar a água, e essa água para fazer com ele wudu, a água, logo o wudu não irá valer. Essa é a visão de Imam Hanbali e os que lhe seguiram nessa parte. Depois temos
o segundo tipo de água que ele, aliás, não o segundo tipo, a segunda divisão deste primeiro grupo, a segunda divisão deste primeiro grupo, que é a água que purifica, ele diz a água que usou uma mulher, quer dizer, uma mulher adolescente ou crescida, usou esta água para eliminar a impureza. Então, essa água não pode usar um homem nem al-Khuntha. Khuntha é hermafrodite, aquelas pessoas que dividem-se em três partes. Tem aqueles que têm sexo feminino, mas a característica dele, toda a característica é de um homem. É voz, é grande, peito, levantado, todo, mas tem sexo feminino assim. E existe aquele que tem sexo masculino, mas também ele tem toda a característica dele de uma mulher. A voz é fina, se quer tem mamas, coisas dessa, trança cabelo. E existe aquele já que é musquil. Quer dizer, aqui existe problema para você descobrir. Tem os dois sexos. É uma situação rara, mas já acontece. Mas tem os dois sexos. Quando foi perguntado a Ali bin Abi Talib como é que pode fazer com esse tipo de pessoa aqui, ele disse, se é que, nesse caso, este tipo de pessoa que tem dois sexos, então repara-se como é que ele mija. Se mija para os dois lados, se mija um lado só, então a parte que ele mija, então ele pertence a esse sexo. Agora, se mija para os dois lados, esse é mais complicado. Esse vai se ver o nível mais avançado da urina. Sai aonde? Então, esse é um grupo de pessoas, aqueles que, o normal é mulher, homem, mas esses, Khuntha, é um grupo assim, pronto, por deficiência. Então, ela disse a mulher, quando usar a água para tirar com ela impureza, então esta água já não pode usar um homem e não pode usar este hermafrodite. Neste caso, só pode usar uma outra mulher. Quer dizer, é água usada normalmente, musta'bad. Este é o segundo ponto, depois de voltar. Depois, o terceiro tipo, ele disse água yukrahu isti'maluhu. Aquela água que é detestável usar. Quer dizer, água que é makruh, é estranho usar, mas se usa, o não tem problema. Se usa para banho, também não tem problema. Mas para eles disseram que esse tipo de água aqui, se existir a outra, então é melhor usar a outra do que essa. É melhor usar a outra água do que essa. É qual é esta água? Disse ma'u bi'irin bimaqbara. Aquela água que está num poço, cujo esse poço está no cemitério. É água, mas água está, quer dizer, é água de um poço, mas este poço está no cemitério. Por que é estranho? Eles dizem que porque temos medo neste poço cair lá, quer dizer, o poço fica lá embaixo, nesse caso a água. Então temos medo de cair lá pus, nesse caso dos falecidos, dos mortos, cair lá ainda dentro da água. Então, se existir outra água, é importante usar do que essa água que está no cemitério. Temos medo ou receio, ou medo exatamente, de cair alguma coisa daqueles falecidos ou daqueles mortos. Depois disse também a água que foi sukhina binajasa, aquela água que foi aquecida através de uma impureza. Quer dizer, vamos supor que morreu um animal, né, e leva aqueles ossos, coisas por aí, aquilo que é najis, leva aquilo e vai ferver com ele a água. Então, ele disse que esse tipo de água aí, por mais que a água não seja impura, mas vai cair alguma coisa, ou cheiro, coisa dessa, vai atacar alguma coisa, essa água aí. Então, disse quando é a água que foi aquecida por via de algo que é najis, então, é estranho, é detestável você usar esta água. Se usa, vale, mas se existir a outra água, ainda melhor. Ao bimaghsub, ou então por uma coisa que você roubou algo, ou arrancou alguém, lenha, arrancou. Quer dizer, não te deu, não te ofereceu, só você arrancou porque você não tem medo dele. E você pegar essa lenha, vir aquecer com a água e fazer subu, esta água. Então ele disse que esta água é makruh, é estranho, ou é detestável alguém usar. Eu estou a resumir, não estou a seguir em linha. É detestável você usar esse tipo de água. E depois usou mais outros. Disse, ou água que foi usada num banho de um kafir, por exemplo. Quer dizer, ali disse quando for para remover a impureza, se for que é uma muçulmana, nesse caso é uma mulher, mas ela usou a água para fazer wudu, por exemplo. Não tinha wudu e agora usou para fazer wudu.
já é proibido usar aquela água. É proibido. Agora diz, quando for kafir que usou, não é proibido, só que é detestável. Quando for muçulmano, para eles, quando for muçulmano é proibido usar essa água. Se for que é muçulmano que usou para eliminar a impureza. Estava impuro, mas agora é para eliminar. Vamos supor que você não tinha wudu. Totalmente não tinha. E agora você está a usar essa água para ter wudu. Então, eles dizem que se essa água foi usada por um muçulmano, então é proibido usar. Agora, se foi usada com um kafir, então este é detestável. Mas pode usar, só que é detestável. O que você percebe neste ponto? O muçulmano é melhor que kafir, isso não há dúvida. Mas eles dizem que quando for muçulmano, a usar numa impureza maior, aliás, numa impureza para eliminar a impureza. Então, essa água não deve ser usada. Se for um kafir, então pode usar, só que é detestável. Então, eles dizem isso por quê? Neste caso, o kafir, o muçulmano, quando usa a água, já é considerado que essa água foi usada. Mas quando o kafir, vamos supor que o kafir está de janaba, mesmo que tome banho todo o oceano, ele continua impuro. Porque ele normalmente é kafir, ele é impuro. Então, ele é impuro. Então, eles estão a dizer que se é um kafir que usou, é como se fosse que essa água não foi usada. Então, por isso eles dizem, é água detestável. Esta é a água que eles detestam. E a outra água detestável de você usar é a água que é tanto, ou seja, água que é muito fria, assim como a água muito quente. Quer dizer, é detestável você usar esta água para wudu e você usar esta água para banho ou wudu, tudo isso. Quer dizer, água que é tanto assim, fora do normal, ou é fria ou é quente, fora do normal. Então, esta água aqui, você não pode usar para banho. Porque eles dizem que você quando está a fazer wudu, deve fazer chegar bem o wudu. Quer dizer, se é que é nas narinas, tem que fazer chegar bem a água lá no fundo. E se a água é muito fria, você vai estar a fazer aquilo com rapidez. Ele não vai estar a fazer com regra como deve ser. A fugir daquilo que a água é. E também o seu contrário. Quando a água for muito quente, também da mesma maneira você não vai estar a fazer de boa forma. Então logo eles disseram que essa água aí é a água detestável. Isso, na escola deles, eles consideram que esse tipo de água aqui é água makruh. Água detestável o seu uso. Mas de tudo que ele mencionou, voltando para trás, eles dizem que a água quando for água não permitida, mas é pura, então o wudu não vale. Esse na escola deles, que o wudu não há de valer, porque a água não é água permitida. A água não é mubah. É a água que você roubou de um sítio, normalmente a forma que você adquiriu. Se levasse essa água e entregar o dono, ia valer. Se levasse essa água e entregar outro, também ia valer. Mas como é você roubou, então não há de valer este wudu. Essa é a visão dele, mas o correto é que o wudu há de valer, mas com pecado. Nesse caso, o wudu irá valer, mas com pecado daquilo que você cometeu. Esse aqui é o correto. Depois, ela diz, o segundo ponto, que a água que uma mulher, quer dizer, a mulher não estava de wudu, agora quer fazer wudu. Então, essa água que vai restar, então o homem não pode usar essa água. Agora, se é que tinha wudu, agora é para renovar o wudu, então eles disseram, não tem problema. Não tinha wudu, estava impura. Agora usou a água para wudu, então a água que vai restar, já não deve usar o homem. Agora, se é que tinha wudu, agora está para renovar, então pode usar. Isso aqui, essa ideia apenas está nessa escola só. Outras escolas não. Mas, então, a verdade é essa aqui. Você usa a água desde que a água não tenha problemas. Isso é para tirar uma dúvida daquilo que se diz que a água usada deve se reparar. Porque algumas pessoas disseram que a água usada deve acrescentar, se for pouca, né, depois deve fazer isso. Mas o essencial é que você, quando está a usar a água, qualquer água que for, a água pura, está a usar o que restar lá, controla se tem médio, se não tem. Agora, se não tem, continua, tome banho ou faça wudu, esta água, porque não tem nada que vai impedir a isso. Mas isso é a visão deles, assim como alguns. Então, esta parte, quando for kafir que usou, ele disse que não tem problema, só que é detestável. Se existir a outra água, ainda melhor. Agora, se for uma muçulmana, está para se purificar, não estava pura, agora sim não pode usar, mas a verdade é que usa-se. Depois, dentre esses tipos de água detestável que
que é detestável, de todos os tipos, o mais próximo aqui é água muito quente e muito fria. Normalmente você não pode usar água muito quente e água muito fria, exceto no momento em que não existe outra água. Agora, se é que existe água morna, quer dizer, água simples, normal, então use esse. Porque é sunna, você, quer dizer, fazer chegar bem este é o wudu que você está a fazer, se nas narinas, fazer chegar bem lá na ponte, tudo isso faz parte de sunna. Depois, ela disse, existe a água já que não é detestável você usar. A água que não é detestável, já que não tem problema. Então, é o resto das águas, como a água de chuva e água do oceano, do mar. O profeta, quando foi perguntado sobre a água do mar, ele disse, Huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. É pura a sua água e o que morre lá é halal. Quer dizer, o que está lá, você encontrar lá morto, então não precisa fazer aquilo ou deixar só porque morreu, não precisa fazer aquilo, mas isso. É só pegar e ir consumir, porque tudo que morre é halal desde que seja de lá. Está a falar do mar, não está a falar de... Quando se diz mar, coloca-se todo tipo de mar, água doce, água salgada, tudo é mar. Como outros se habituam, rio, mar. Se lá também tem rios lá no mar, lá também tem rios lá. Então, quando se diz do mar, refere-se todo o mar. Água doce, água salgada, tudo é mar. Então, o que morre lá, o que é de lá, é halal, não tem problema. E, da mesma maneira, a água detestável, dentro da água detestável que eu deixava, diz a água de sal que se misturou com o sal de água. Sal de água. Misturou-se com sal de água. Há dois tipos de sais. Sal de água e sal que tem outro tipo é qual? Vocês não conhecem sal? Há sal de água e outro tipo? Sal sem água como? Sim. Outro é sólido, né? Então, há dois tipos. Milhun ma'i wa milhun ma'dani. Milhun ma'i é que nem você tem água como essa e leva água do mar, que será aquela água vir misturar com isso aqui. Então, eles dizem que esse tipo de água aqui logo fica macru, quer dizer, detestável usar, porque você misturou com alguma coisa, quer dizer, com outra água, com outro tipo, misturou com sal, neste caso. Então, isso também não corresponde à realidade. Desde que seja água, tudo é água, pronto, não tem problema. Só que o problema está agora no sal sólido. Este sal, quando misturar-se com água, estar lá, então essa água não pode ser usada. Porque você misturou com algo também que não é água, já que muda a sua forma. Tudo aquilo que muda a água na sua forma, então essa água não é usada. Tudo aquilo que cai na água e a água muda a sua forma original, então já não se usa essa coisa. Quer dizer, não é água normalmente assim. Então, essa água, esse é o resumo. Tudo que cai na água, que se coloca na água, e mudar o nome de água, ou mudar a forma de água, então, já esse não se usa, esta água para wudu ou para banho, enfim, para se purificar. Então, ele dizia que a água que não é detestável, já é o resto das águas, como a água de chuva, aquela água que permanece na sua forma original. Na sua forma original. Quer dizer, não é aqui você pôr homo, depois querer tirar sua espuma e só dizer fazer wudu. Não, você trocou isso, já agora já não é mais água que deve se usar para se purificar. Então, ele diz ma'un najis, água que é impura. Saltando, estou a saltar ainda. A água que é impura. Quando é que se diz que essa água está impura? Tem que levar três coisas. Quais são? Quem pode? Três coisas para essa água ser considerada impura. Quando está misturada com uma coisa, por exemplo, como sumo. Sumo é impuro. Sumo é najis. Agora, como então? Se sumo também mudou sua forma natural. Não tem problema essa água. Então, nós então não estamos a ver essas águas. Tá bom. A água nunca fica impura até ter três condições. Ma waqa'at fihi an-najasatu al-mu'athira. Três condições, tudo está num sítio só. Ma waqa'at fihi an-najasatu al-mu'athiratu.
o que cair lá, ponto 1. 2, essa coisa que caiu tem que ser najis. 3, esse najis tem que deixar sinal lá. A água, quando levar essas 3 coisas, a água torna impura. Primeiro, cair algo, essa coisa tem que ser algo que é najis. Quer dizer, vamos supor que caiu algo puro, então a água continua. E esse najis não é só apenas najis, a água não se usa, não. Al-mu'athira deve deixar marcas lá, quer dizer, marcos lá. Essa água deve deixar algumas marcações lá, dentro da água. Exemplo. Caiu, vamos supor, fezes numa lagoa como esse, qualquer que for lá, ou como que? Chamam piscina, né? Cair lá fezes, por exemplo. Então, primeiro, caiu dentro da água. Segundo, é najis. Terceiro, se vê, marcou lá, deixou uma marcação qualquer dentro da água. Então, aí já a água é que não deve se usar. Mas qual? Os alunos divergiram a partir da medida mínima da água. Disseram que a água, quando chegar qullatayn, إذا بلغ الماء قلتين, quando a água, é o quê? Eles divergiram. Alguns disseram que são 80 litros. Nesse caso, 80 litros vezes 2, 160 litros. A água, quando atingir esse nível, já não chega mais coisa de najisila. Quer dizer, não é considerada mais impura. Por mais que chegue algo de najisila. Quer dizer, caiu fezes. Água suficiente a esse nível. Então, sendo suficiente, não deixou marca, só caiu para lá dentro da água. Então, essa água é considerada pura. Por quê? Porque o nível já é mais. O nível já é mais. Lá no mar moram coisas lá. Pessoas, mais outras coisas. Pessoa não é najis, mas pode sair coisas lá que, do corpo da pessoa, coisas podres, não é? Mas moram coisas lá, animais, mais outras coisas. Mas a água de lá não está impura. Por quê? Porque a água de lá é muita. A água de lá é muita. E é provável se não sentir isso, de que existem muitas impurezas que caem lá e muitas impurezas que morrem lá. Então, se a água chegar a esse nível, eles disseram que se chegar a esse nível, então qualquer coisa que morrer lá ou chegar lá, coisa impura, não faz com que a água seja impura. Nesse caso, para eles a água pode ser usada. Essa hadith, existem muitas narrações, mas todas elas são narrações que deixam pessoas sem conclusão. Ibn Abdul Barr disse: esse hadith aí está a trazer indutrável, está a baralhar as pessoas, porque às vezes está a dizer 3 ou 2 ou 40, mas o essencial é seguir o madhab de Imam Malik. Imam Malik, para ele, não segue a medida. Resumo aqui um pouco assim, aliás, pausa. Eles dizem, quando chegar a essa medida, outros divergiram, disseram que a medida referida tem que ser aquele peso que consegue carregar um homem. Quer dizer, aquele peso que você consegue carregar. Vamos supor que você carregou a água, então o peso de um homem que consegue carregar é qual? Então, quando for a esse nível, já essa água não fica com najis. Por mais que caia lá algo de najis. E outros disseram, 160 litros, nesse caso 160 litros. Enfim, houve uma confusão. Então, Imam Malik, para ele, não tem nada a ver, a água é pouca, é muita. O que ele tem a ver com isso é, caiu um najis e esse najis deixou marcas, quer dizer, deixou sinais lá, naquela água. Se não deixa sinal e a água é muita, isso já não é considerado. Para Imam Malik, enquanto não deixar sinal, a água continua impura, porque tem que deixar sinal. Agora, se não deixa sinal, este sinal é qual? Tem 3. Primeiro temos sabor, cheiro e cor. Sabor, cheiro e cor. Agora, se não existe nem cor de najis, nem sabor de najis, como é que vai saber que aqui tem sabor? Ou cheiro de najis, então se não tem isso, essas coisas 3 aqui, a água continua pura. Neste caso, por mais que caia lá algo de najis. Para ele, Imam Malik, ele foi claro, ele não depende de litros, nem depende de najis, ou dar sinal lá. Então, esses pontos, quando disse que o najis tem que cair lá, e quando cair, cheiro, depois cheiro, sabor, cor, tudo marcar lá, deixar marca, quer dizer, marcações lá, dentro da água. Vamos supor que temos aqui a água, assim. Então, essa água, existem coisas que morreram aqui, fora da água, mas perto da água. E aquilo está a afetar o cheiro da água. Como é que você acha essa água?
está a afetar o cheiro da água. Quer dizer, aquele cheiro daquele najis está a afetar a água, mas o najis não está dentro da água, só que está perto da água. Mas, através do seu cheiro, por causa de estar perto, aquela água tem aquele cheiro. O que você acha de usar essa água? Você que está a me ouvir. Detestável. Por quê? É permitido. Está com cheiro de najis. Porque o najis não está dentro de água. Porque o najis não está dentro de água. Então, toda água que sofrer cheiro, enquanto o najis não caiu dentro, então essa água não é considerada mutanajisa. Neste caso, não é impura, a água é permissível que seja usada. Agora, não se diz que a água tem najis enquanto que o najis não está dentro, mas está ao lado. Quer dizer, por causa da sua aproximação, então aquele cheiro afeta aquela água. Dessa forma, nós vamos usar esta água de qualquer jeito que for, ou se querer, se querer, pode usar, mas não pode condenar aquele que vai usar esta água através de cheiro. Pronto, é a água que está a se cair aí nas ervas, por aí, e por causa de tanto tempo aquela água, por causa de tanto tempo, já ficou quase, mudou cor através daquela areia, mudou cor. Como é que devemos fazer com essa água aqui? Irmão Samuel. A água está nas ervas, capim, né? Por aí. Então, por causa de muito tempo, ou muitos anos, ou muitos meses, aquela água mudou a cor e levou a cor de areia quase. Mudou a cor por causa de muito tempo. Como é que podemos fazer essa água aqui? Não é usada. Sim. Quem mais? Quem mais tem nome aqui? Sim. É ele que riu. Sim. É usada. Por quê? Se já mudou a cor. Mudou a cor, só que a coisa que mudou a cor da água não é najis. Não é najis. Agora sumo não é najis quando muda a água, não é najis. Sumo que muda a água não ser usada não é najis o sumo. O sumo não é najis, mas também tem uma sua propriedade que é industrial. Aquele é natural. Então, quando for, se for que essa água mudou através da areia, a água é usada, não tem problema, porque usou através de tanto tempo e não só ninguém mudou essa água, só apenas mudou-se através do lugar em que a água está. Quer dizer, continua pura ainda. Então, não há proibição de você usar essa água só porque tem ali areia, tem aquela cor. Não. Aqui ainda não está dentro de najis. Então, a água para ter najis precisa de 3 coisas. 3 coisas. Sim. Quem mais? Quem mais tem o nome dele aqui? Não tem pessoal com o nome aqui? Irmão Isaac, tá bom. Sim, irmão Isaac. 3 coisas que precisam para a água não ser usada. Ser água impura. 3 coisas. São quais? Quais são, aliás? Quer dizer, tem 3 e parece que tem 2. Tem 3, parece que tem 2 como? A primeira é ser najis, a segunda é esse najis estar dentro da água. A terceira é deixar sinais. Então, são 3 que parecem 2. Prontos, então, são esses pontos. E eles dizia que se for aquela água que sujou ou tem cheiro através da impureza que está perto dessa água, então a água não é considerada impura. A água não é considerada impura. Para os que dizem que a água usada, neste caso, se alguém usou, está de janab, tal que usou a água, então já para eles que essa água aqui foi usada, já não dá para usar, ou então pode-se acrescenta-se tudo, ou então, de qualquer forma que for, mas eles consideram que essa água foi usada. Mas a verdade é que não tem problemas, porque 2 pessoas tomam banho no mesmo balde, enquanto os 2 estão impuros. Prontos, e depois disso, juntando esses tipos de água, a água pura que purifica, água pura que não purifica, a água impura e não purifica, porque basta ser impura, não purifica e nem tira sujidade, não purifica e nem elimina uma impureza no seu corpo. Então, eles dividem a água em 3 classes, em 3 divisões. Água pura, que purifica, que é aquela água que está na sua forma original,
na sua forma original como foi criada e não foi usada alguém que esteve impura, aliás, impuro, e essa água a pessoa não roubou, quer dizer, dessa forma, para eles. E disse, Tahir, água pura, mas não purifica. Que é essa que eles estavam a explicar, como essa água que muda a sua forma original através de algo que foi misturado lá. E disse a água que é impura, najis. Água que é najis. Temos uma coisa chamada najis, temos uma coisa chamada mutanajis. Najis é aquela coisa normalmente que é original, najis. Original como a sua forma, origem toda é najis. Quer dizer, não há nenhum dia que vai se dizer que pode se purificar. Até qiyama, como o porco, por exemplo. Ele é najis até qiyama, é najis. Agora, é diferente algo que foi tocado por um najis, como roupa, né? Tocou lá, fez, essa roupa é pura, se for que você não tem, quer dizer, você limpou. Há uma coisa, existem duas águas, essa água é impura, essa água é pura, e você está a duvidar, não sabe qual deles. Como é que você há de usar essas águas? Melhor não usar, por quê? Agora, como é que vai fazer para solar? Temo. Se não há temo, enquanto a água está aí. Tem duas águas. Aqui a água pura, aqui a água impura. Você está baralhado, não sabe qual delas. Sim. Se você usar esta primeira, que é pura, e usar essa que é impura mais tarde, é najis. Agora, se usar essa, vir usar essa mais tarde, pronto, pode salvar. Pode usar qualquer? Ok. Não se usa. Mas como é que vai usar? Porque não é permitido você usar a água que é najis. E você não sabe qual deles. É nesse momento que você vai fazer tayammum enquanto a água está presente. Água enquanto está presente. Quais são os momentos de você fazer tayammum? Quando não tem água? Quando a água que você tem só serve só para beber. Só serve só para beber? Quando tiver água, tem dificuldade como alcançar a água. Você tiver água, tem dificuldade como alcançar? Sim. Está fazendo muito frio, você quando eu mexer água, vamos provocar. Pode te prejudicar? Sim. Quando tiver água duvidosa. Quando tiver água duvidosa. Yes. Tá bom, então, neste momento você nesse caso pode fazer tayammum. Tá bom, imagina lá, eu tenho água para fazer wudu. Essa água de repente passa alguém, pode ser animal, vamos lá supor cão, e você descobre que ele está com sede, você só tem aquela água só, o que você aqui vai fazer? Aí dá cão beber. Vai dar cão. Vai dar cão beber e você fazer tayammum. O que mais? Vai dar aquele cão beber e você fazer tayammum. É que você tem alternativa e o cão não tem. Cão não tem. Naquele momento, sim. Porque não Tá bom, é kafir. Também não é tayammum para sede. Tá bom, kafir. Sim. Está com sede, está a pedir água. Tá com sede, tá a pedir água. Você tem aquela água, basta lhe dar já, você é tayammum só. Pode dar. Pode dar. Mas qual tipo de kafir? Qual é o tipo de kafir? Allah al-Musta'an. Sahih. Todo kafir, exceto aquele que combate a ti. Esse não pode lhe dar. Quer dizer, é um kafir, vamos supor que combater como? Combater que eu estou a referir aqui não é combater de insultar, combater de guerra, né? Vamos supor que este kafir luta com os muçulmanos, luta convosco. Você está aqui, tem água suficiente para o wudu, e ele está a passar, está com sede. Você não vai dar. Por que não vai dar? Está contra o Islã. Ele está contra o Islã. Todo kafir está contra o Islã. Ok, eu vou resumir. Aliás, vou responder. Você não vai dar a ele porque ele é permitido você matar a ele. Agora outros kafirs não. Você está num país de muçulmanos
esse kafir está aí, vive aí na segurança ou na proteção dos muçulmanos. É haram matar esse kafir. É haram matar esse kafir. Se ele está a viver normalmente, é haram vocês matar esse kafir. Excepto aquele kafir que está a guerrear os muçulmanos. Então, você vai proibir ou vai impedir ou não vai lhe dar porque é halal você matar esse muçulmano. Agora, se é halal matar, como é que você vai lhe dar para ele ainda continuar em vida? E se formos a falar de kafir, o que dizer então das outras coisas? Aquelas todas as coisas que é halal você matar, então você não vai dar água. Dentre elas, o rato. É halal matar. Halal matar sim. Não degolar, matar. Macaco. Macaco? Macaco não. Cobra. Cobra. Lagartixa. Mas também cobra você não vai dar água, talvez vai fugir e ele vir apanhar, não é? Então, enfim, todos aqueles animais que o profeta diz devem matar, esse animal você não pode dar água. Enquanto, quer dizer, esse animal, como é que você vai dar água? Se está a dar água, vai continuar ainda em vida. E diz que você tem que matar. E você, em vez de matar, vem trocar a morte com a vida dele. Então, essa aqui você não vai lhe dar. Você, quer dizer, você fazer tayammum através dele. Não. Então, todo aquele que é sagrado, quando se fala de sagrado, aquele que não é permitido matar. Então, você tem a única água. Então, você vai adiantar primeiro a ele e você fazer tayammum. Agora, todo aquele que é permitido matar, aqui já o que vai acontecer é o contrário. Você não vai dar sua água para ele ainda continuar em vida. Não. Então, esta é a diferença que eu estava aqui a referir. E temos água ali onde tomam banho, onde? A esses lugares abertos aí. Piscina, ok. Aquela água, como é que estão a ver? É pura? É impura? É que tipo de água aquela? Aquela água material, né? Depende de piscina. No geral? Tem outra piscina quando trocam. Aquela que não trocam. A coisa que não troca aí tem dificuldade. Tem que colocar algum produto para clarear a água. Este produto como qual? Por exemplo, aqui talvez podem pôr, né? Porque... Aqui você encontra água cristalina bem azul, é algum produto que coloca. Não esse tipo aí, normal. Mas tomam banho aí, como é que estão a ver essa água? Porque normalmente essa água aqui não se ligou com as outras águas. Que for é corpo tudo, é bolo quieto, lugar, essa água está impura. A água está impura. Sim, está impura. Por quê? Através da quantidade de água. A água está impura através de Quantidade de água. as pessoas que estão a usar ali. Repito, a água fica impura com 3 coisas. Quais são? Najis. Essa najis tem que cair dentro da água e de seguida deixar sinais naquela água, é isso, né? Agora, essa água, nós temos que reparar esses 3 tipos, essas 3 condições. Se repararmos essas, então não há nenhuma água que vai nos baralhar. Se reparar isso, então vamos reparar essa água. Porque o tomar banho de alguém, tomar banho ali, não significa que ele tomar banho ali, a água... Quer dizer, assim que diz que a água quando for muita, então não carrega najis. Porque, neste caso, se existe água muita como essa, existir najis visível assim, como fezes, o que deve se fazer agora é o quê? É entornar toda a água. E aquilo ali, o que vai se fazer é tirar aqueles fezes fora da água, jogar fora da água e de seguida ver se é que ainda tem sinais naquela água. Vocês estão a perceber? Caiu o najis ali dentro da água. A água é muita, não é? Como essa que estamos a referir agora. Então, você fez ele conseguir ver que isso aqui é fezes. Então, você leva fezes, não sei com o que, de qualquer forma que for, mas você tirar fora da água. Agora vai reparar a água se é que continua ainda com sinais daquele najis. E se ver ainda esses sinais de najis, o que vai fazer agora? Também tira fora. E se eliminar ao ponto de não ver agora mais, fugimos daquela condição. Aquelas 3. Uma delas não está ali. É qual? Não deixou sinais. Então, enquanto não deixar sinais, essa água continua pura.
Neste caso, vamos tirar fora e espera alguns minutos e a água continua a voltar à sua forma original. Esse é o hukum da água que nós vamos usar sempre dessa forma. Então, esta é a água que lá, que tomam banho pessoas lá. A água é muita, então repara-se. Essa é aquela água muita. Agora, água pouca. Tem nada disso aqui. Como purificar essa água? Como purificar essa água? Então, o purificar dele é aumentar a água, ser mais, para a água ser muita, ao ponto de não carregar aquele najis. É certo. Agora, temos outro tipo de água? Além desse que tomam banho ali? A não ser mar. Rios, aliás, rios, aí mares por aí. Poços. Tá bom. Rato. Como? Agora, se uma criança melhor uma água, a quantidade é muita, e xixi vimos que não se vê. Quantidade é muita? Sim, mas xixi nós sabemos que não se vê. Mas essa muita sendo qual? Porque muito... Está num balde. Como? Agora em setembro e livro falou Num balde. E nós sabemos que aquilo é najis. Num balde? Ele mijou ali? Sim. Tem que se eliminar. Najis são diferentes. Xixi, quando se junta com água, tudo ali fica água. Sim. E não vai trazer cor dele ali. Certo? Não é de trazer cor. Aquilo normalmente tem cheiro, sim. Mas através daquela água vai se apagar. Tem cheiro, sim. Mas através daquela água vai se apagar. Tá bom, muito certo. Alguém mijou aqui, assim, embaixo. Essa terra só pode ficar pura através da água. Mas vamos supor que mijou aí fora, aí, lugar aberto. Quando é que aqui vamos considerar que está puro? E caso não entornar? Quando? Secar, não ter aqueles sinais. Quais são os sinais? Cheiro. Só o cheiro só. Cria um pouco de buraco. Buraco? Tá bom, muito certo. É o seguinte. Temos cor, temos sabor e temos cheiro, não é? Essas três coisas devem se eliminar tudo. Tudo deve se eliminar. Quer dizer, o sol, vamos supor que a terra toda é pura. Então, quando sair isso, sinal como esse, então temos que reparar esses sinais: cor, sabor e cheiro. Existe cheiro, ainda a cor mantém, então esse lugar está impuro. A cor, ainda o cheiro mantém. Cor não tem, mas o cheiro também mantém. Então o lugar está impuro. Temos que eliminar tudo isso. Então, quando eliminarmos, aliás, se não eliminarmos, mas eliminar-se sozinho, então já está o assunto. Mas enquanto uma dessas coisas continua, quer dizer, você não pode fazer solar num sítio só porque não tem cor quando o cheiro mantém ali. Então você está fazendo num lugar impuro. Tá bom, eu tenho água. Essa água não é suficiente. Só pode ser suficiente para o wudu. Minha camisa tem impureza. Impureza não é só fezes, só sangue também é impureza. Tem sangue, por exemplo. E tenho água só para o wudu. Meu corpo também, se calhar, tem sangue. O lugar que eu estou está impuro. Já são quantas coisas? Três. Três coisas. A roupa, lugar e o corpo. E a quarta coisa é o wudu. A água é pouca. Como é que agora, o que vou adiantar aqui? Limpar o lugar. Limpar o lugar? O que mais? No lugar? O que mais? O que mais? O que podemos adiantar aqui? Aí, para mim, eu lavar primeiro a roupa. Ela vai primeiro a roupa. Sai, é isso mesmo. Sabe por quê? É que lugar é fácil. Você muda de lugar. E a roupa tem aquela só, não há de rezar nu. Então, primeiro adianta a roupa. Lugar é fácil, se aqui tem nada disso, você muda para ali. Então, aqui a primeira coisa que temos que adiantar vai ser roupa. Então, sonamos ela certo.
Estava aqui de fazer tayamum. Estava naquilo de fazer tayamum. Agora faz-se tayamum para a roupa. Não. Então, temos roupa impura, quer dizer, tem najis, corpo tem najis, e lugar é de najis, e eu estou impuro, não tenho wudu, a primeira coisa a adiantar vai ser roupa, porque a coisa mais fácil aí é lugar, e a segunda coisa mais fácil é o wudu, o corpo. Certo? Agora tá bom. Este najis também deve precisar daquelas três coisas: cor, sabor e cheiro. Assim como o corpo também. Agora, vamos supor que o cheiro não tem, mas o cor não tem. Agora o sabor tem que se eliminar. E como é que você vai descobrir esse sabor? Vai depender da sua coragem. Quer fazer assim? Depois de tirar a saliva fora? Há pessoas que experimentam comida enquanto estão de jejum. Enquanto não engolir, isso é num momento difícil em que você já não tem saídas. Porque no momento fácil é fácil, você tira a camisa, porque há água. Então no momento difícil desse, então repara o que você vai fazer agora. Então é exatamente isso. Começamos primeiro a roupa, o lugar é mais fácil porque você muda do lugar, vai rezar outro sítio. Agora a roupa não, continua aquela. Então primeiro elimine este lugar, depois a roupa. Depois da roupa, então vai eliminar o corpo. Depois daí o corpo, quando eliminar o corpo e a roupa, então resta tayamum, mais mudança de lugar. O assunto acabou terminado. Pronto, são tipos em algum momento, desses tipos de água por aí. Então, eu estava a falar sobre questões de água, de que a água só fica com najis com essas três condições. Ma waqa'at fihi najasatul mu'athira. O que caiu o najis e esse najis deixar sinais lá. Deixar sinais. E existe um perigo aqui. Um momento. Eu tenho wudu. Aliás, eu fiz wudu. Agora vamos para a Salat al-Isha. Fiz wudu no Maghrib. Assim que eu fiz wudu no Maghrib, tenho certeza que eu fiz wudu no Maghrib. Mas não tenho certeza se quebrei. Agora já estou a duvidar. Quebrei ou não? Já não tenho certeza. A certeza que tenho agora é de que eu fiz Maghrib, mas de Maghrib para aqui, já não sei. Já começo a duvidar aqui mesmo. Antes de falar. Esta é uma pessoa. O seu contrário é: eu fiz Maghrib, depois de Maghrib saí para a casa de banho. Tenho certeza de que eu saí para a casa de banho. Mas dali já não tenho certeza se é que eu fiz wudu ou não. Primeiro, a primeira pessoa fez Maghrib, tem certeza que fez Maghrib, só que está a duvidar se é que quebrou o wudu ou não. Agora, a certeza que ele tem agora é de... Qual é a certeza agora que ele tem? De wudu. E a segunda pessoa fez Maghrib, depois de Maghrib tem certeza que foi à casa de banho. E agora duvidou, fiz wudu ou não? Agora a certeza que mais ele tem é qual? Casa de banho como? Quebra de wudu. Quebra de... tá bom. Muito certo. Como é que essa pessoa vai fazer? Vai fazer tudo. Vai fazer? Os dois vão fazer wudu? Sim. Quem mais? Não, aquele que rezou Maghrib e tu está a duvidar se quebrou esse intervalo de Maghrib para inchar, esse não pode fazer. Está a duvidar. Esse que rezou Maghrib Sim. está a duvidar se é que quebrou? Sim. Esse não pode fazer, não é? Exato. Esse não pode fazer. Isaac? Tá bom. Então, ele tem certeza, então tem que se manter naquela certeza. Já não pode fazer aquilo que está a duvidar, é isso? Sim, é. E aquele que foi à casa de banho que tem certeza, Tem que fazer wudu. tem que fazer wudu. Alguém concorda isso? Para mim, eu concordo. Cada um. Tá bom, já está então o momento. Há alguém mais que concorda? Algo que oferece dúvida, melhor você não fazer. Então, como você está a duvidar, quebrou, não, melhor fazer isso. Ok? Quer que é a última pessoa? Quem é? Sim. Sim, o quê? Como eu não vou fazer questões, tudo. Você mudou ou não? Ok? Significa que eu vou fazer palavras enquanto posso duvidar. Algo que eu posso, tudo aquilo que me deixa dúvida, é melhor afastar. Então, para eu não ter as dúvidas, tem que mudar o dúvida, verdade. Mas é que estão duas dúvidas diferentes.
Muito certo. É o seguinte, para não demorarmos. O profeta disse, da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Esse hadith é conhecido. Deixa de fazer aquilo que te põe em dúvida, vai fazer aquilo que você tem certeza, não é? Ok. Agora temos um outro assunto. Nós conhecemos o waswas. Alguém duvida? Alguém que não sabe o que é o waswas? Quer dizer, tem pessoas que têm esse problema grande. Depende de pessoa de pessoa. O waswas, para quem tem esse mais problema, ele tem que ficar muito forte com o Islã dele. Porque algumas pessoas saem do Islã através do waswas. O waswas é o quê? Eu fico aqui, é normal, aqui mesmo onde estou sentado, aparece-me algo aqui mesmo no coração, já começo a duvidar assuntos do din. É shaitan esse, não é nada desse, esse é shaitan. E você não pode obedecer. Ou está a aparecer coisas estranhas, pensamentos estranhos que próprio você não sabe como é que isso começou. Então, esse tipo chama-se waswas. Num dia um sheikh estava a fazer wudu num rio, então há alguém simples que estava a lhe reparar. Ele fez o wudu por causa do waswas que tinha. Quer dizer, e cada vez mais pensava que não chegou ainda a vez. Ao ponto de lavar o braço dele 10 vezes. Aquele homem disse, olha homem, já basta 3 vezes. Ele virou, disse como? Ele disse, já chega 3 vezes, você já está a lavar 10 vezes. Então, ele, dono, pensava que até agora, a terceira vez ainda não chegou. Essas são pessoas que só podem aparecer num alim, pode aparecer numa pessoa simples. O waswas. E o shaitan tem vários meios que ele usa para o waswas. Por exemplo, um dos meios, quando o shaitan tentar várias vezes alguém a cair nos pecados, desconseguir, então usa esse meio aqui. Porque esse meio faz com que algumas pessoas saiam do Islã. Cada coisa que faz, duvida. Mas é isso ou não? Cada coisa que duvida, é isso ou não? Essa pessoa está em perigo. Então tem que construir a sua certeza. Para não abrir essa porta, porque o muçulmano tem que fechar essa porta. É um assunto um pouco perigoso, em que pode aparecer você a rezar, é que nem Allahu Akbar no Salah, mas de repente aparece ali coisas, como se você quer mostrar a pessoa, é shaitan que disse, você está a mostrar a pessoa. Você vai abandonar a Salat porque você dizer, não, estou a ver que esse meu, não comecei, a minha intenção não está boa. Mas você sabe que no início foi boa a sua intenção. É shaitan que veio, disse você não está a fazer algo para Allah. Você não está a agradar a Allah. Então, você não pode obedecer isso. Quer dizer, considera como se fosse um maluco que está a falar coisas dele só, apenas. Shaitan aparece isso. E o waswas, min sharri waswas al-khannas, alladhi yuwaswisu fi suduri nas. Min al-jinnati wan nas. Então, o waswas aparece em muitas pessoas. Então, a resposta do irmão Isaac. Se você fez Maghrib, tem certeza, e é isso que está escrito nesse livro também, mas outros alims também falaram assim. Tem certeza de que eu tenho certeza de Maghrib, de que eu rezei, tenho certeza que eu fiz Salah, só que agora não tenho certeza se é que quebrei o wudu. Aqui então tem que construir a sua certeza. Se você ter esse hábito de sempre ir fazer, a não ser que vai fazer com o objetivo de renovar o wudu, essa é outra coisa. Mas de fazer por essa causa aqui, você está a abrir essa porta que vai te fazer sofrer toda a sua vida. Se não ter sorte, ou então, talvez se ter sorte algumas vezes, vai te abrir essa porta do waswas. E essa porta, quando chega em alguém, numa pessoa, nesse caso, lhe faz sofrer tanto. Toda coisa que ele faz no Islã, quer dizer, muita coisa começa a duvidar. Começa a duvidar. Agora, vamos no seu contrário. Foi à casa de banho, tem certeza que eu fui à casa de banho, só que agora duvida se é que tenho wudu ou não. Agora aquilo que vai construir é a certeza. E aquilo que vai fazer eu? O que vai fazer agora aqui? Wudu. Então, as pessoas que têm essa parte, é isso, essa é a regra, essa é a qaida. Tem que construir a certeza. Porque em algum momento é shaitan esse, não é mais nada desse. Construa a certeza para não abrir essa porta aqui. Você estava a rezar, ou estava a fazer wudu. Durante o wudu você duvida. Lavei esse braço, lavei 2 vezes ou 3? Lavei 2 ou 3? Se for aquela pessoa que não sofre de waswas, uma pessoa normal, então tem que construir para o seu mínimo. De que lavei quantas vezes? 2. Depois daí lavar a terceira vez para completar. Se é aquele que sofre de waswas, então deixa. Não pode mais aumentar para frente, porque você vai te fazer sofrer. Porque o waswas, alguém que sofre de waswas, ele não fica totalmente seguro assim. Durante isso tudo que você está a fazer, quando sofre disso, então constrói de que, olha, o obrigatório você já fez. Agora, se é que você não sofre disso, constrói para o mínimo e vá
pôr mais uma vez, lavar mais uma vez, ser 3. Se é que você está a fazer 3. Agora, se é que você é dessa pessoa que sofre este problema, então, se você duvida, é 3 ou 2 vezes? 3, então 10. 10. Ok. Esta já passamos. Aquela parte, você já fez o wudu. Depois de fazer o wudu, você já começa a duvidar. Depois de fazer o wudu, começa a duvidar. Esse braço eu lavei quantas vezes? Uma vez ou 3? Agora esse aqui, uma vez ou 2? Aqui não pode voltar para a dúvida. É só falar de meios em que, através desses meios, algumas pessoas começam a sofrer o waswas e, se não terem sorte, saem do Islã. Então, você, depois de ibada, começar a duvidar, depois de ibada, duvidar, então, mantenha-se para frente, vá em frente. Não pode repetir para trás, não volte para a dúvida, porque você está a se abrir uma porta que vai te fazer você render na sua religião. Algumas pessoas, esse assunto de duvidar muito, abre o waswas nas cabeças, nos corações, aliás. Algumas pessoas gostam de duvidar o lugar. O lugar dele é puro e impuro, mas não viu nada. É puro e impuro. Vai na água, mas essa água dele é pura e impura. Essa pessoa vai chegar no nível em que até vai começar a duvidar o Salah também. E vai chegar no nível, vai começar a duvidar assuntos de Allah. Logo já saiu do Islã. Então não é permitido a pessoa ter esse tipo de dúvidas sem ver algo, um sinal naquele lugar. Porque o lugar normalmente é puro, exceto quando ver sinal. Então viu o lugar, vai rezar. É diferente daquele lugar totalmente que é impuro, como casa de banho. Aí já é conhecido, não tem como. Agora, aqui, mas esse lugar é puro e impuro. Esse lugar é puro e impuro. Então, você não pode duvidar. Esses assuntos vão te abrir sofrimentos no seu dia. Assim como lugar, água, tudo isso. É puro. Roupa também. Essa roupa dele como? Essa camisa dele como? Mas você colocava onde? Então, todos esses assuntos são assuntos que abrem um problema nos corações de alguns muçulmanos. Por isso as pessoas devem ter cuidado disso, porque isso abre o waswas ao ponto de você sofrer muito na sua religião. E já cada coisa que faz, primeiro começa já a recuar atrás. Mas é isso? Quer dizer, mas é isso? É isso? Há de chegar num sítio mais perigoso para ti. Logo, cada dia, cada minuto, cada hora, dúvidas na sua cabeça. Logo aí, você está em perigo. Você está em perigo. Então, são esses pontos aqui, de que quando alguém tem certeza de algo, e aqui, duvida aqui, como esse assunto de wudu, então construir a certeza, para não abrir essa porta. Quando tem a certeza da impureza e duvida o wudu, então construa a certeza, vai fazer wudu. É nesta parte. Parece isso tem a ver com essas águas, tem a ver com esses assuntos. Então, é mais ou menos esses pontos. É só esse tipo de água, só apenas eu estava a mencionar, de que existem álimas que falaram isso assim, sobre assuntos de água. O mais essencial é água pura e água impura. Então, para você considerar que essa água é impura, deve ter essas 3 características, essas 3 condições. Deve ter 3 condições. Se você ver isso nessa água, então deve saber que essa água é impura. Agora, se duvida qual delas, então faça tayammum. Se é que não há outra água, faça tayammum, porque senão vai cair na água que é najis. E não é permitido se fazer água que é najis. Água que é najis, nem para remover impureza, nem para fazer com ele wudu. Remover impureza normalmente não é ibada, porque toda ibada necessita niya, intenção. Remover impureza, você tem algo, sangue assim, numa camisa. Então, você tem que fazer assim. Isso aí pode ser outra pessoa, o assunto vale. Agora, imagina lá, a ibada, quem faz é você. Imagina lá se você fizesse wudu. Você faz wudu. Se alguém fizesse na sua conta, não ia valer. Porque é ibada. Salah. Você faz salah. Se alguém fizesse na sua conta, não ia valer. Jejum, mesma coisa. Agora, isso aqui, izalatun najasa, remover essa impureza aqui, isso não necessita de niya, intenção. Pode aparecer alguém, você sem saber, você a dormir, remover, já está, a sua roupa já está pura. Não precisa de intenção. Não é ibada isso. Não precisa de intenção. Para finalizar, istijmar e istinjar. Istijmar e istinjar. Como é que se faz istijmar? Aquilo de fazer com aquelas pedrinhas. Limpar-se através das pedrinhas. No mínimo. São 3 pedrinhas. São 3 pedrinhas. No máximo.
Daí é 5, 7, 9, 11. Tá bom, etc. Sem fim, né? O essencial é que fazer ímpar. Muito certo. Isso é pedrinho. E depois daqui, vai se limpar com água, é isso? Não, Aqui já chega. Mesmo a água existir. isso aí. É isso? Mesmo para existir. Sim. Outra vez lá onde eu estava, sem água para beber. Quando voltar, ou chegou numa mesquita onde tem casa de banho, tem água, tudo. Vai voltar a fazer de novo a se lavar ou não? Vai se lavar. Temos mais alguém? Eu não. Eu estou com valor. Eu não. Vai se lavar. Contra a sunna. Não ouviram? Eu disse contra a sunna. Ou usa água, ou usa pedrinhas. Agora, isso de existir que água mais pedrinhas, isso... Então, aqui logo ele é que acertou. Prontos, enfim, o essencial é sabermos que toda água, que não existem esses 3 pontos aqui, então essa água continua na sua forma original, porque a origem da água é pura, ela. Então, exceto quando existir lá alguns sinais de najis, alguns sinais de impureza, aí já sim. Se for pouca, então se acrescentar-se ao ponto de água ser tão muita, eliminar aquela impureza, aí sim. Se for muita, então jogamos aquela impureza para fora e podemos esperar alguns minutos e depois continua a sua água na sua forma original, podemos usar. Outra coisa, os animais que não se comem, se pisam água, como é que é? Cair na água. Animais haram comer, leão. Vai ter um ponto? Água. Sim, está na água. Animais que não se comem, é haram comer. São muitos esses. Então, esses mesmo. Como é que é essa água? Para mim a água estava aí. Eu acho que, para mim, vamos reparar A quantidade de água. Tá bom. Gato? Não tem. Agora come-se. Caso tenha um problema, caso deixar alguma coisa, Caso? caso deixar alguma coisa. Então essa coisa não é gato. Tá bom. Nesse caso, deixar sinal de impureza. No madhhab Hanbal, este de Imam Ahmad bin Hanbal, os Hanabila, para eles, todos os animais que não se comem, que estão acima do tamanho de gato, nesse caso o tamanho de gato, então para eles é najis. Para eles é najis. Mas os outros disseram não. Eles não são najis. Só que a sua carne é que foi proibida consumir. Esse é que é o sahih. Então, leão, mas outros, leopardo, cobra. Cão tem hukum de cão. Saliva dele é najis. Saliva dele é najis. Quando lamber num prato, numa tigela, não é? Deve se lavar 7 vezes. A 8ª vez, diz com areia. Será que essa areia só falou-se de areia só porque deve ser areia? Ou então naquele tempo ali é que era a coisa mais fácil para limpar? E agora temos sabão. Também vamos usar. Se usarmos só sabão só, será suficiente? Por quê? Por aquele tempo não existe sabão. Quer dizer, agora vai ser limpo porque não existe sabão. Não há outro motivo? Eu acho que é um motivo. Qual? Talvez a areia que pode mais levar a impureza desta saliva do cão. Mas naquele tempo não havia sabão. Sim. Havia sabão. Como? Havia sabão. Qual? Pode não ser como o nosso, mas sabão ele servia como sabão. Sabão ele está agora Quando fosse. Não percebi? sabão é nome de sabão porque passou a nas máquinas e juntou sabão. Mas nessa altura também havia pouco que usava. Mas não havia algo de nome sabão.
Esse nome não existia lá. Tá bom, não havia algo de nome sabão. Temos, por exemplo, maçaniqueira. Lava-se com ele morto. Sim. Muito certo. Esta maçaniqueira, qual era o objetivo de se lavar com ele morto? Para dar um bom cheiro. Se depois dali vão lavar, também vai ainda terminar aquele cheiro. Se é posto mais aquele cá fora. Ajudava o povo para não ficar assim. E que tal se alguém lavasse morto hoje, não lavar com maçaniqueira, lavar com sabão? Sabonete. Porque se é que o assunto é cheiro, sabonete com aquilo que tem mais bom cheiro. E sabonete, né? Que tal se alguém lavasse um morto com sabonete e não com maçaniqueira? Muito certo. Eu só apenas perguntei para o quê? Vermos de que essa é uma questão, essa pergunta não é minha, só que eu também levei de Adams. É o seguinte: se alguém lavar com sabão, ou até o irmão ali que disse que com sabão é suficiente, porque naquele tempo não havia sabão. Normalmente algo de nome sabão não havia, mas algo que servia de sabão havia. Algo que servia de sabão havia. Já falou? Já falou aí nome sabão. Espada, zagaia, faca, fogo, arma. Tudo isso o que é arma? É fogo. Agora aquela arma ali? Não, eu disse o que é arma. Aqui. A própria arma. Faca não é arma. É arma, mas tem nome dele específico. Tem nome específico, né? Arma é instrumento de guerra. Arma é instrumento de? Guerra. Exatamente. Então, a arma é instrumento de guerra. E pau faz parte de instrumentos. Também é arma. No momento em que se usa para guerra já é arma. É isso? Também estão armados. Então, nós vamos pôr tudo isso no único nome. Olha, nós temos que vamos voltar para o assunto daquilo que é, não é? Exato. Então, a partir deste momento, os alunos perguntam: será que esta areia só falou-se porque é areia só? Ou então a areia é a coisa que mais limpava fácil naquele tempo? Porque falou-se de limpar. Disse o Athiruhu Thaminata Biturab: vocês devem esfregar com areia a 8ª vez. Tem uma diplomacia aí. Está indo. E que tal se alguém lavasse com sabão e não lavar com areia? Este é prato, é tigela, estaria pura? Ainda continuava? Não é verdade. Qual é o propósito de se lavar? É para limpar, não é? Então, este propósito, e os árabes levaram a partir disso, começaram a falar também de porco, tem que ser, mas não há hadith de 7. Aliás, o hadith não falou de 7 de porcos, não? Falou de cão, mas como porco ainda disse? Então, outros disseram, então vamos pegar também a partir, esse madhab aqui, que eu estou a falar agora, de Imam Ahmad bin Hanbal, eles estão a falar de porco também, tem que ser 7 vezes, mas a verdade é que o hadith falou do cão. Neste caso, a saliva dele, assim que tocaram lamber, e deve se lavar 7 vezes. Conclusão: se alguém lava com areia e o outro lava com sabão, os dois pratos estão puros. Porque o propósito ali não é adoração. Até outros ânimos disseram mesmo não ser 7 vezes, desde que lave mais. A roupa, aliás, o prato continua puro. Então, essa é uma matéria que eles discutiram, mas enfim, concluindo, desde que lave ao ponto de desaparecerem 3 coisas. Então, isso tudo deve lavar de modo que não haja nenhum sinal lá. O propósito disso tudo é se lavar mais. Então, se alguém lava com sabão, continua puro o prato, a tigela, o balde, por aí. Se alguém lava com areia, também continua puro o balde. Outros disseram que é melhor fazer da primeira vez, para aquela areia lavar-se daquelas outras vezes. Lavar bem cada vez, lavar bem cada vez, lavar bem cada vez, lavar bem. Até 7 vezes. E se ultrapassasse 9 vezes, seria problema ou não? Não.
Muito certo, ok. Já chegamos ao tempo de Aisha, fizeram a Adana há muito tempo, como?